tudo para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta live, né? Nesta noite. Nós vamos ler aqui o capítulo 24 de Mateus. O sermão profético, o princípio das dores. Amém? Antes da gente iniciarmos, eu já peço para os irmãos que estejam do outro lado, que já dá uma clicada aí, dá um like, dá uma força aí para a gente, para o nosso trabalho. Se inscreva também nesse canal, que é o Despertar 607. E também, se vocês gostarem dessa mensagem, compartilhe com mais alguém, porque o tempo promete. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então o capítulo 24 aqui, do verso 1 em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque tudo será derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando será estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, dizendo-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, porque ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei falar de guerras e de rumores de guerra. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, é uma mensagem muito boa, isso aqui. Ela tem toda uma relevância para a nossa época. Mas eu quero dizer uma coisa para quem esteja me assistindo neste momento. Quando ele fala aqui no verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos meditar nisso aqui, irmãos. Vamos meditar. Tem muitas pessoas que acham que porque está acontecendo todas essas coisas agora no mundo, então começou o princípio das dores. Mas não é verdade. E com isso, cria-se uma narrativa. Ninguém sabe quando vai acontecer a situação. Então cria-se esse tipo de narrativas para dizer, né, que ninguém sabe o momento, ninguém sabe de nada, certo? Então, esse tipo de coisa é o que nós vamos refletir nessa noite. Quando a gente vê essa forma de dizer, mas tudo isto vai acontecer. E aí ele diz que tudo isso é apenas o princípio das dores. Quando que começou isso?
Quando começou isso aqui, irmãos? Eu vou dizer. Isso aqui começou, irmãos. Isso aqui começou no século XX. Olha como que as pessoas estão atrasadas. Isso aqui começou no século XX, irmãos. Se você voltar um pouquinho na história, se você entender um pouquinho de história, você vai observar que quando começou o início do século XX, começou também uma primeira grande guerra mundial. Quando começou o século XX, começou uma revolução. Quando começou o século XX, começou uma segunda guerra mundial. E o mundo entrou num patamar completamente antibíblico, antissemita. O mundo entrou num momento muito crítico, onde milhares e milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Um grande número de mortandade nessa época que ocorreram. Sem falar dos holocaustos que teve, bomba de Hiroshima, Nagasaki. Foi um desastre. O século XX foi um desastre. Aí vocês vão falar que o Príncipe das Dores está começando agora, irmão? Não. De forma alguma. Aí, lá no começo, está dizendo assim: acautelai-vos neste momento, porque virão muitos falsos cristos e falsos profetas. Então isso no início vieram muitos. Eu dei até uma palestra sobre isso. Tem centenas de falsos cristos e falsos profetas nessa época. Que as pessoas achavam que era o final do mundo, todo mundo falava. Só para vocês terem, né? Teve um problema muito sério na economia americana na época. A bolsa caiu, houve uma recessão, algo terrível ocorreu. Aí vocês vão falar que o princípio das dores é agora. Vamos prestar atenção, irmãos, nas coisas. Vamos procurar entender as coisas como ela de fato é. E eu vou dizer mais uma coisa. Quando você pega a história da época de Jesus, até o início do século XX, se você pegar ela de forma matemática, ela termina ali. Porque quando você pega a história do povo judeu, quando entra no Egito até a época de Jesus, é o mesmo tempo, é o mesmo ciclo histórico, é a mesma coisa, eles batem tintim por tintim. E quando termina isso? Termina no início do século XX. Então, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que o princípio das dores já passaram? Já passou? Sim, já passou o princípio das dores. Porque quando você pega os dois ciclos históricos, irmãos, os dois, tanto da época como eu havia dito, do povo no Egito, até a época de Jesus, dá basicamente 1930 anos, pelo um período matemático. 1930 anos, a grosso modo. E quando você pega a história da época de Jesus até o início do século XX, principalmente depois da Primeira Guerra, da Revolução, também dá 1930 anos. Exatamente a mesma coisa.
Isso é a prova matemática que precisava. Então, por isso que naquele momento vieram muitos falsos cristos. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, e quando Jesus ia saindo, né, e os discípulos perguntaram sobre aquela estrutura do templo. Então ele vai dizer, não veio de tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, porque será tudo derribado. Né? Aí ele vai dizer, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando será essas coisas e qual o sinal da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus respondeu, Jesus disse-lhe, acautelai-vos, olha só, acautelai-vos, a primeira coisa que ele fala aqui, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Primeira coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse tempo, como houve muita destruição, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Holocausto, Revolução, isso, Revolução aquilo. Teve a Revolução de 1917, a Revolução de 1949. Milhares de pessoas morreram. Então, nesse momento, muito se aproveitou, né? Para dizer, final do mundo, como estão falando agora? Como estão falando agora? Final do mundo, final não sei o quê. Aí Jesus fala assim, acautelai-vos, né? Para que ninguém vos engane com grandes teorias, com grandes coisas, com grande isto, com grande aquilo. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, nós estamos falando isso do começo do princípio das dores. Esse sim é o verdadeiro princípio das dores que a Bíblia está narrando. E eu provei, pelo ciclo matemático. Se você coloca de uma forma cíclica, uma com a outra, e ela vai batendo uma com a outra, na história dos últimos 2000 anos. Por incrível que pareça, de forma matemática, clara e objetiva. E quando você compara isto a outra história, é a mesma coisa. Até os historiadores, eles não conseguem entender isso. Eles falam assim, como que pode? Na história, elas são repetitivas. E nos ciclos históricos, né, elas são repetitivas. Então, os grandes estudiosos já observaram esse tipo de fenômeno. E que vai ocorrer exatamente. E ela quando termina? No início do século XX. Então, o início do século XX foi o princípio das dores. E quando a gente vê que o princípio das dores foi naquela época, e Jesus, né, está dizendo isso. Aí fala aqui, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça. Aí ele vai falar assim, mas ainda não é o fim. Então, de que momento que está sendo falado? O momento do século XX. Do início até... Eu diria que o grande divisor de água foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Ali foi o início. O grande sinal. Nós tivemos uma Primeira Grande Guerra Mundial, irmãos, naquela época. Depois tivemos uma Segunda Guerra, tivemos as revoluções, enfim, tivemos tudo isso, Holocausto, bomba no Hiroshima e Nagasaki, né? Mas e aí eu fecho esse ciclo quando? Quando que eu fecho esse ciclo? Esse ciclo é fechado, irmãos, em 2020.
Então foi um grande período, né? Entre aspas, né? Início do século XX, 2020. Certo? 2020. Então fechou o ciclo ali. Agora sim, começou o período do fim. Esses 3 anos que começou, a partir de 2020, começou o período do fim. E muitos profetas por este mundo estão falando sobre isso. Não é um, são vários. Como está escrito em Amós 3,7, certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Então, chegou um momento, tem até uma profetisa, que em 2018, principalmente em 2018, teve muitas profecias de 2018, dizendo sobre tudo que iria acontecer a partir de então, porque é nesse período que começa a abertura do tempo do fim. Do tempo do fim. E quando você olha lá para Daniel 12, vai dizer, quando a ciência atingiu o maior nível, é o tempo. Deus fala para ele assim, esse período, irmãos, este período é um período que ele fala para Daniel, não é para a sua época, é para o fim. Aí quando você vai lá em Apocalipse 13, que é como se fosse a mesma situação de Daniel, Apocalipse 13, aí vai falar que o homem está preso, vai ficar sobre um sistema de um sinal, que não vai poder comprar nem vender. O que está acontecendo, irmãos? Agora, período do fim. Período do fim. Não é princípio das dores. O princípio das dores ele terminou em 2018. 2018. Fechou o ciclo, né? 1917, 1914. Vai vendo as datas. Certo? Até 2018. São basicamente 100 anos de preparação para o fim. Aí muitos vêm que não entendem, vai dizer, você está falando coisas erradas. Nós estamos começando o princípio das dores agora. Não, irmãos, você está atrasado. Você está atrasado. O princípio das dores já começou, já terminou. E muita gente está comendo bola. Essa que é a verdade. Tem muitos teólogos comendo bola. Essa que é a verdade. Acha que sabe muito e no fim não tem o discernimento do Espírito Santo, do poder de Deus. Não tem. Então, houve muitos problemas no século XX. Então, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, está tudo falando a mesma coisa. Quando que foi que o povo voltar a ter a nação novamente? Que terminou o período de cativeiro. Também no século XX, 1948, não foi? 1948. Tudo aconteceu no século XX. Agora sim, o povo está preparado. Com sinal. Antes não tinha sinal. Antes não tinha esse sinal que nós temos hoje. De você fazer tudo na palma da mão direita, né? Não tinha.
Naquela época não tinha. Por isso o princípio das dores, né? Agora tem. Agora é últimos dias. Agora é o final dos tempos. Agora é a hora, o momento do apocalipse, irmãos. Vamos procurar entender essa realidade. E vamos cair a ficha, porque os dias prometem. Os dias prometem. E esse ano, 2023, vai ser o início. Porque até agora, irmãos, 2020 para cá, porque Deus ele sempre trabalha no número 3, certo? 20, né? 21, 22, 23. A partir de 23, começa um outro período, uma outra situação. E é só vocês verem o que está acontecendo. Eu não vou dizer aqui, todo mundo está vendo o que está acontecendo. O mundo está sendo colocado contra a parede. Vamos procurar entender, em nome de Jesus. Vamos se converter, vamos orar, vamos buscar, irmãos. Eu quero ler aqui uma palavra, irmãos, que eu quero ler uma palavra para servir de esperança. Eu quero ler a palavra, eu quero ler 2 Crônicas, o capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar. O que nós temos que fazer agora, irmãos? Orar, buscar, jejuar, porque o tempo promete. Nós estamos à beira de um grande problema no mundo. Está muito próximo de um grande problema. Os profetas estão avisando. Cada vez que eu abro as redes sociais, eu vejo fulano, eu vejo ciclano, eu vejo beltrano. Falando sobre o que está para acontecer. Aí pensa, não, isso aí é tudo... todo mundo foi dormir de barriga cheia, né? Tá bom. Todo mundo foi dormir de barriga cheia. Não. Tem vários profetas, né? Tem uma profeta, eu não me recordo o nome, parece que é Cristina Maranhão. Ela está falando também sobre isso. Pastor Sandro Rocha também está falando sobre isso. E vários outros profetas. A minha esposa falou sobre isso. Ela faleceu agora no dia 1º. Mas ela deixou um legado. Tudo que ela falou aconteceu. A partir de 2018, quando Deus revelou para ela. Deus revelou para ela o Covid-19 em 2018. Deus revelou para ela sobre o Bolsonaro. Deus revelou para ela sobre o Lula. Tudo. E tudo aconteceu exatamente como ela falou. Agora está no braço do Pai. Foi no dia 1º. Hoje está fazendo aí um pouquinho mais de uma semana. Certo? Tudo que ela falou aconteceu. Aí o pessoal está falando que é princípio das dores. Não. O negócio já
Já andou, viu? E como andou? E como andou? Vamos procurar entender. Vamos procurar entender o trabalhar de Deus. É tempo, como eu disse aqui, no capítulo 7 de 2 Crônica. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? E se converter dos seus maus caminhos, né? Então eu virei do céu. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Temos esperança. Vocês lembram do profeta Jonas? Que Deus falou para ele ir lá em Nínive para dizer que Deus ia destruir aquela terra. Mas aí ele conseguiu convencer lá o rei, né? Conseguiu convencer lá o povo, e eles jejuaram, fizeram oração e jejuaram, até os animais. E Deus não destruiu Nínive. Vocês têm fé de fazer a mesma coisa hoje? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Que Deus possa entrar com providência nessa terra e neste mundo. Em nome de Jesus. Dê o seu like, irmão. Compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus.